Diziam que tinha acabado, que depois dos 60 o sangue de um homem abranda, as suas veias entopem e a sua paixão desvanece na memória, mas estavam errados. Porque uma noite, um homem na casa dos 70 anos mexeu uma colher de mel cru em água morna e em poucos dias sentiu algo a despertar de volta. Calor nas mãos, força no peito e a vida a regressar às mesmas veias que se tinham silenciado. O que ele descobriu não era um mito. Era uma verdade esquecida sobre como o corpo ainda pode curar, ainda pode despertar, ainda pode amar. Sou a Drá. Sofia Almeida, uma especialista em saúde masculina com mais de 3 décadas de experiência a ajudar homens a recuperar o que a idade e o stress roubaram: energia, confiança e ligação. Vi centenas de pacientes que pensavam que eram demasiado velhos para se sentirem fortes novamente, apenas para ver os seus corpos transformarem-se assim que compreenderam como a circulação realmente funciona. Aqui está o paradoxo que a maioria dos homens nunca ouve. O segredo para melhorar o seu fluxo sanguíneo e a sua intimidade não é fazer mais. É fazer algo mais simples, algo quase demasiado fácil de acreditar. A forma como usa o mel quando o toma, como o prepara, até o que faz depois, pode significar a diferença entre veias lentas e um corpo que se sente vivo novamente. Porque quando usado da maneira certa, o mel pode ajudar a abrir os seus vasos sanguíneos, aumentar o óxido nítrico e enviar sangue rico em oxigênio exatamente para onde precisa de ir. Nesta mensagem vou mostrar-lhe precisamente como usá-lo de forma natural, segura e eficaz, tanto para restaurar a sua circulação, vitalidade e ligação depois dos 60. Fique comigo porque num instante vou revelar o simples ritual diário, aquilo a que chama o método 660, que pode ajudá-lo a desobstruir as suas veias e a reacender a sua força de dentro para fora. Antes de começarmos, se ainda não subscreveu, dedique um segundo a fazê-lo e ative o sino. Dessa forma, nunca mais perderá outra dica de saúde natural concebida para ajudar os homens com mais de 60 anos a sentirem-se mais fortes, mais confiantes e mais vivos. E se esta mensagem ressoar consigo, escreva-o nos comentários. Se não, escreva 0. O seu feedback ajuda-me a criar conteúdo que realmente o serve. Agora que compreende como algo tão simples como o mel pode despertar o ritmo natural do corpo, vamos olhar mais de perto para o que realmente acontece dentro do corpo de um homem depois dos 60. Porque é que a circulação começa a abrandar e como essa única mudança afeta silenciosamente a sua energia, confiança e força íntima? Porque é que a circulação diminui depois dos 60 e o que isso está a fazer à sua energia e desejo? Ainda me lembro de um paciente chamado Arthur. Ele tinha 71 anos, era de fala mansa, um diretor de escola reformado que veio ao meu consultório numa manhã cinzenta e disse: "Doutora, estou cansado mesmo quando descanso. Sinto que o meu corpo está a abrandar como se eu já não fosse eu mesmo." As suas palavras carregavam a mesma frustração silenciosa que eu vi de inúmeros homens com mais de 60 anos. Eles não se queixam de rugas ou cabelos brancos, estão a descrever algo mais profundo. O pulso de vida a desvanecer-se que outrora os fazia sentir fortes, focados e ligados. O que o Arthur estava a sentir não era fraqueza ou falha. Era má circulação, uma mudança silenciosa e natural que se instala à medida que envelhecemos. Veja bem, depois dos 60, os seus vasos sanguíneos perdem alguma da sua flexibilidade. O revestimento interno liso, conhecido como endotélio, não liberta tanto o óxido nítrico, aquela pequena molécula de gás responsável por dizer aos seus vasos para relaxarem e se abrirem. Sem ele, o fluxo sanguíneo abranda. O seu coração trabalha mais para empurrar o oxigênio através de canais rígidos e estreitos. E o que se segue são sintomas que a maioria dos homens confunde com o simples envelhecer. Mãos e pés frios, fadiga que persiste, não importa quanto tempo descanse, uma dor surda nas costas ou nas pernas quando caminha, até momentos de desconexão física, mental e íntima. A verdade é que a sua circulação não diz respeito apenas ao coração. Diz respeito a tudo o que o faz sentir vivo. Quando o sangue não se move livremente, o seu cérebro recebe menos oxigênio, os seus músculos cansam-se mais depressa e as suas áreas mais íntimas não recebem o fluxo de que necessitam para responder. A centelha que antes surgia facilmente começa a desvanecer-se, começa a sentir-se mais pequeno dentro da sua própria pele, como se uma parte de si estivesse a apagar-se. Já vi isso acontecer a homens que foram atletas, soldados, construtores, homens que lideravam com força. E observei a desilusão silenciosa quando começam a perguntar-se se essa força desapareceu para sempre. Mas eis o que digo a cada um deles e o que disse ao Arthur naquele dia.
O seu corpo não está estragado, está simplesmente a pedir ajuda. Quando o fluxo sanguíneo diminui, as suas células estão famintas por oxigênio, estão a implorar para que as acorde novamente. E o incrível é que mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, o seu corpo pode responder lindamente se lhe der os sinais naturais certos. As veias e artérias que parecem presas podem abrir-se novamente, o calor pode regressar às suas mãos, a cor ao seu rosto e o poder ao seu batimento cardíaco. Foi por isso que o mel me chamou a atenção há anos, não como um adoçante, mas como o suporte circulatório mais elegante da natureza, algo tão simples mas capaz de despertar o que o tempo abrandou. A forma como interage com o óxido nítrico, a forma como nutre o seu endotélio e a forma como se combina com movimentos suaves podem fazer mais pela sua vitalidade do que a maioria dos homens imagina. Porque quando o seu sangue começa a mover-se livremente novamente, algo notável acontece. Não se sente apenas mais jovem, sente-se presente, começa a sentir aquele mesmo ritmo silencioso que outrora fazia cada parte da vida parecer cheia, forte e ligada, e isto é apenas o começo. Num instante vou mostrar-lhe como algo tão comum como o mel cru pode desencadear esse mesmo processo e como usá-lo da maneira certa pode ajudá-lo a restaurar a circulação, a clareza e a confiança que pensava terem desaparecido para sempre. 2. O poder oculto dentro do mel cru apoiado pela ciência. Vou ser honesta consigo, durante a maior parte da minha carreira vi o mel da mesma forma que a maioria das pessoas, um adoçante, algo que se rega sob torradas ou se mexe no chá. Não foi até que um dos meus pacientes mais velhos, um agricultor de 76 anos do Texas, me olhou nos olhos e disse: Doutora, tomo uma colher de mel cru todas as manhãs há 50 anos e ainda acordo pronto para trabalhar nos campos. Que comecei a investigar mais a fundo a princípio, sorri educadamente, mas quando vi o seu pulso, a sua energia e a cor no seu rosto, soube que tinha de haver algo mais. Então fui à investigação. O que descobri mudou para sempre a minha forma de pensar sobre o envelhecimento e a vitalidade masculina. O verdadeiro mel cru não é apenas açúcar, está vivo. Está cheio de enzimas, antioxidantes, flavonoides e oligoelementos que apoiam ativamente o sistema cardiovascular. Contém compostos que ajudam o corpo a aumentar o óxido nítrico, a mesma molécula de que as suas artérias precisam para se expandirem e enviarem sangue exatamente para onde é necessário. Por outras palavras, o mel lembra gentilmente aos seus vasos sanguíneos como se abrirem novamente. E é aí que a magia começa. Quando o sangue flui livremente, o oxigênio e os nutrientes chegam a todas as células. O seu cérebro torna-se mais aguçado, os seus músculos recuperam mais depressa e as suas áreas mais íntimas respondem com um calor e sensibilidade que talvez não sentisse há anos. Mas nem todo o mel pode fazer isto. O tipo barato e transparente que se vê em garrafas de plástico foi filtrado e aquecido, despojado de todas essas propriedades curativas. O que o seu corpo precisa é de mel cru, não filtrado, idealmente local ou orgânico, rico em enzimas vivas que ainda carregam o poder das flores de onde vieram. A ciência moderna está finalmente a acompanhar o que a medicina antiga sabia há milhares de anos. Nas tradições ayurvédicas, o mel era usado para fortalecer o coração, restaurar a virilidade e melhorar a energia em homens idosos. Na medicina egípcia era chamado de ouro líquido. Hoje, estudos mostram que pode melhorar os rácios de colesterol, reduzir o stress oxidativo e melhorar a função endotelial, a base da circulação sanguínea saudável. Já ouvi acontecer em primeira mão. Quando os meus pacientes começam a usar o mel cru corretamente, o tom da sua pele clareia, as suas mãos ficam mais quentes e o seu nevoeiro mental começa a dissipar-se. Eles parecem e sentem-se vivos novamente. Mas a chave não é apenas o que se toma, é como e quando se toma. Não se pode simplesmente comer uma colher de mel a qualquer hora e esperar resultados. Existe um método, um ritmo que amplifica o seu efeito dentro do seu corpo, o momento certo, a temperatura certa, até os poucos minutos de movimento que se seguem podem fazer a diferença entre um benefício ligeiro e uma verdadeira transformação. Porque quando se combina a química natural do mel com a rotina adequada, não só adoça a sua manhã, como abre as suas veias, energiza a sua mente e desperta a sua ligação à própria vida. E é exatamente isso que vou partilhar consigo a seguir. O ritual diário específico a que chamo o método do mel 660.
Uma rotina simples mas poderosa que pode ajudá-lo a restaurar a sua circulação e vitalidade de dentro para fora. 3. O método do mel 660. Como usar o mel para desobstruir as suas veias. Ao longo dos anos vi inúmeros homens experimentarem suplementos, medicamentos e rotinas complicadas na esperança de que algo os fizesse sentir vivos novamente. Mas o que aprendi após décadas a estudar a circulação e a saúde masculina é que, por vezes, os rituais mais pequenos detêm o maior poder. O método do mel 660 é um deles. Não o inventei para parecer inteligente. Nasceu da observação de padrões em pacientes que viram a sua energia, foco e vitalidade regressarem silenciosamente após fazerem uma simples mudança. Começa com a manhã, um momento mais poderoso do dia para os seus vasos sanguíneos. Quando acorda, o seu corpo está desidratado, o seu coração está a trabalhar mais e o seu sangue está mais espesso do que estará em qualquer outra altura. É por isso que tantos ataques cardíacos e derrames acontecem antes das 9 da manhã, mas é também por isso que este é o momento perfeito para enviar ao seu corpo um sinal de renovação. Uma colher de chá de mel cru, não filtrado, mexida suavemente em água morna, não quente, e tomada com o estômago vazio, diz ao seu sistema que é hora de se abrir novamente. Esse mel interage com o seu endotélio, ajudando o seu corpo a produzir óxido nítrico, enquanto o calor da água desperta a sua circulação suavemente, não de forma chocante como o café frio ou bebidas cheias de açúcar. Depois vem a segunda parte do ritual, a parte 60, que significa uma caminhada lenta e intencional de 10 minutos na hora seguinte. Digo aos meus pacientes, não se apressem. Não transformem isso em exercício. Transformem-no num ritmo. À medida que os seus músculos se movem, o óxido nítrico que o mel ajudou a libertar começa a circular, abrindo os capilares e enviando sangue rico em oxigênio através das suas veias. Não se trata de queimar calorias, trata-se de despertar o fluxo da vida através do seu corpo. Lembro-me de um paciente chamado Carlos, de 66 anos, que veio ter comigo depois de anos a sentir-se cansado e entorpecido. Ele seguiu este método. Uma colher de chá de mel todas as manhãs, um copo de água morna, depois de uma caminhada tranquila pelo seu quarteirão. Após 2 semanas, ele olhou para mim com surpresa e disse: "Doutora, não esperava muito, mas as minhas mãos estão quentes novamente, a minha cabeça está limpa." Até comecei a ansiar pelas minhas manhãs. É isso que este método faz. Reconstrói não apenas o fluxo sanguíneo, mas a relação entre si e o seu corpo, entre a intenção e a energia, entre o hábito e a vitalidade. E funciona porque o corpo adora consistência. A cada dia que segue este ritual, as suas veias lembram-se do que é sentir-se aberto. As suas células começam a responder mais rapidamente. Sente-se mais leve, mais alerta, mais ligado. Não é um milagre. É a biologia a responder ao ritmo. E quanto mais o repete, mais forte esse ritmo se torna. Portanto, se tem procurado uma forma de reavivar a sua força sem medicação, este é o seu ponto de partida. Uma colher de chá, uma caminhada, uma decisão todas as manhãs, mas por mais poderoso que este método seja, o que realmente lhe dá vida são os homens que o usam, porque por trás de cada batimento cardíaco e de cada passo há uma história. E na próxima parte vou partilhar algumas das mais inspiradoras que já vi, homens reais com mais de 60 anos, que trouxeram de volta o calor, a confiança e a intimidade às suas vidas, com nada mais do que uma colher de chá de mel e um pouco de esperança. 4 histórias reais, renovação real. Quando se passa tempo suficiente na medicina, aprende-se que a cura nem sempre se mede em números ou resultados de testes. Às vezes, encontra-se na forma como um homem se olha novamente ao espelho, não com julgamento, mas com um orgulho silencioso. Já vi isso acontecer e é o que me mantém a fazer este trabalho. Cada paciente que experimentou o método mel tem uma história e cada uma me lembra que nunca é tarde demais para se sentir vivo novamente. Lembro-me do Jorge, um viúvo de 69 anos que veio ver-me depois de o seu divórcio o ter deixado a sentir-se invisível. Ele disse: "Doutora, acho que já não tenho isso em mim. Nem a energia, nem a vontade." Ele começou por pouco. Uma colher de chá de mel cru em água morna todas as manhãs, uma curta caminhada depois do pequeno almoço sem expectativas. Quando regressou 3 semanas depois, havia uma suavidade na sua expressão que eu não tinha visto antes. Ele disse: "Tenho dormido melhor. As minhas mãos já não ficam frias." Até comecei a ir novamente às aulas de dança locais. Foi aí que eu vi
a centelha que se tinha escondido sob o peso da idade e da desilusão. Não se tratava apenas de circulação. Tratava-se de permissão. Permissão para sentir alegria, para se envolver novamente com a vida, para ocupar espaço. Depois houve o Rui, de 74 anos, um bombeiro reformado que passou toda a sua carreira a salvar vidas, mas parecia não conseguir salvar a sua própria energia. A sua tensão arterial esteve alta durante anos e os medicamentos deixavam-no apático. Ele estava cético no início, mas concordou em experimentar o método sob supervisão. 2 meses depois, o seu médico ajustou a sua medicação porque a sua circulação tinha melhorado. Mas o que mais me impressionou não foi a mudança médica, foi a mudança na sua voz. Doutora, disse ele, a minha esposa e eu voltámos a conversar como antigamente. Já não fujo dela, sinto-me presente. E depois houve o Carlos, um homem tranquilo, na casa dos seus 60 anos, que costumava sentar-se à minha frente com uma espécie de imobilidade derrotada. Ele disse-me que se sentia entorpecido, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Após 6 semanas com o método Mel, ele regressou com um tipo diferente de calma. Ele disse, não sei o que está a acontecer, mas sinto-me eu mesmo novamente. É como se o meu corpo tivesse acordado e o meu coração tivesse seguido. Essas palavras ainda ficam comigo porque capturam o que este ritual realmente representa. Não se trata apenas do sangue nas suas veias. Trata-se da vida no seu espírito. A beleza destas histórias é que nos lembram que a mudança não requer perfeição ou juventude, apenas consistência e fé. Cada um destes homens começou com uma escolha pequena, quase invisível. No entanto, com o tempo, essas escolhas começaram a reconstruir algo muito maior do que a saúde física. Elas reconstruíram a presença, a ligação e a confiança. E eis o que passei a acreditar. Quando a circulação regressa, a ligação também regressa. Porque o mesmo sangue que traz calor às suas mãos é o sangue que alimenta o seu coração, a sua mente e a sua intimidade. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. A fascinante ligação entre o fluxo sanguíneo e a união e porque é que melhorar a sua circulação pode ser a chave para restaurar a proximidade emocional e física na sua relação. 5. Porque melhor fluxo sanguíneo significa melhor intimidade. Nunca me esquecerei da conversa que tive com o Walter, um homem de 76 anos que se sentou à minha frente uma tarde, com os olhos firmes, mas cansados. Ele disse, doutora, não sinto falta de ser jovem, sinto falta de me sentir próximo. Ele não estava a falar de desempenho ou paixão no sentido físico. Ele estava a falar de algo mais profundo, presença, ligação, a capacidade de olhar para a sua esposa e sentir aquele fio invisível entre eles. Mais uma vez, o que o Walter não percebia e o que muitos homens não percebem é que a força dessa ligação está escrita no seu sangue. Uma boa circulação não diz respeito apenas ao coração ou às artérias. Diz respeito à forma como todo o seu corpo comunica. Quando o seu sangue flui livremente, o seu cérebro recebe oxigênio de forma mais eficiente, os seus nervos disparam com mais clareza e as suas hormonas mantêm-se equilibradas. Testosterona, dopamina e serotonina. As mesmas substâncias químicas que o fazem sentir confiante, alerta e amoroso dependem de uma circulação saudável. Quando o fluxo abranda, tudo o resto se segue, ri menos, pensa com menos clareza e começa a sentir-se distante não apenas da sua parceira, mas de si mesmo. Já o vi vezes sem conta. Um homem entra no meu consultório a falar de fadiga ou baixo desejo, mas o que está realmente a desvanecer-se não é apenas a sua energia, é o seu sentido de ligação à vida. Quando se melhora a circulação, é como ligar um interruptor. O calor regressa não apenas às suas mãos e pés, mas aos seus pensamentos, às suas emoções, à sua capacidade de se envolver. O mesmo sangue que alimenta os seus músculos também alimenta a capacidade do seu coração de sentir. Já vi homens redescobrirem uma ternura que pensavam ter desaparecido para sempre. De repente dão por si a ouvir mais, a sorrir mais, a iniciar um toque não por rotina, mas por afeto genuíno. E isso para mim é o verdadeiro poder da intimidade. Não apenas o ato físico, mas a proximidade emocional que só surge quando o corpo e a mente estão despertos juntos. Quando o sangue flui corretamente, não só responde melhor em momentos de paixão, torna-se mais presente, mais centrado, a sua parceira também consegue senti-lo, ela sente o seu foco, a sua energia, a sua calma. É por isso que digo muitas vezes aos meus pacientes,
Um homem saudável não faz apenas amor melhor, ele ama melhor. Porque a ciência é clara. A melhoria do fluxo sanguíneo aumenta a sensibilidade, aumenta a testosterona e aguça a consciência emocional. Faz a ponte entre o corpo e a alma, transformando momentos rotineiros em ligação. Tive homens que me disseram, depois de seguirem o método do Mel, que não foi apenas a sua força física que regressou, mas o seu riso, a sua paciência, a sua capacidade de se sentar em silêncio e segurar a mão de alguém sem se distrair em pensamentos. Essa é a beleza da circulação. Transporta mais do que sangue, transporta a sua presença. E, no entanto, por mais poderosos que o mel e a circulação adequada possam ser, nem todos os homens experienciam estas mudanças imediatamente. Alguns bloqueiam, sem saber, o seu próprio progresso através de pequenos erros que anulam os resultados. Por isso, antes de iniciar esta jornada, é importante compreender o que não fazer. Os erros comuns que podem silenciosamente anular todos os seus esforços, e é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. Ato 6. O que não fazer, erros comuns a evitar. Quando comecei a partilhar o método do mel com os meus pacientes, esperava que todos vissem mudanças em poucas semanas, mãos mais quentes, energia mais estável, foco mais claro e uma ligação mais forte. Mas com o tempo, notei algo curioso. Alguns homens prosperaram, outros disseram que não sentiam grande coisa. A princípio, perguntei-me se o método simplesmente funcionava para alguns e não para outros, mas ao olhar mais de perto percebi que não era o mel que falhava, era a forma como estava a ser usado. Pequenos erros, aparentemente inofensivos, estavam a bloquear silenciosamente os resultados. O primeiro e mais comum erro é escolher o tipo errado de mel. Não consigo contar quantos homens vieram ter comigo orgulhosamente a segurar uma garrafa de plástico brilhante do supermercado a pensar que estavam a fazer tudo bem. O problema é que a maioria do mel comercial foi aquecido, filtrado e pasteurizado até não sobrar nada vivo lá dentro. As enzimas naturais, os antioxidantes e os minerais que apoiam o fluxo sanguíneo são destruídos. O que resta é água com açúcar. Há doce, sim, mas sem poder. O que o seu corpo realmente precisa é de mel cru, não filtrado, idealmente local ou orgânico, onde as enzimas e os compostos vegetais naturais permanecem intactos. É isso que apoia o óxido nítrico. É isso que ajuda a abrir as suas veias e a trazer o calor de volta ao seu corpo. O segundo erro é o momento. Já vi homens a tomar mel logo após um pequeno almoço pesado ou tarde da noite, depois do jantar, pensando que não importa quando o tomam. Mas o momento importa mais do que a maioria pensa. Quando o seu estômago está cheio, o seu sistema digestivo está lento e os nutrientes do mel não conseguem funcionar eficientemente. O melhor momento é de manhã cedo com o estômago vazio ou cerca de 1 hora antes da intimidade, é quando o seu corpo está mais receptivo, os seus vasos sanguíneos mais abertos para receber o sinal. O terceiro erro é a impaciência, o assassino silencioso do progresso. Muitos homens começam com força, mas param após alguns dias porque não sentem um impulso imediato de energia. Mas isto não é cafeína ou medicação, é o ritmo da natureza. O método do mel funciona silenciosamente, de forma constante, restaurando o equilíbrio um dia de cada vez. Não se trata de gratificação instantânea. Trata-se de criar impulso e, quando dá tempo ao seu corpo para responder, ele responde sempre, até já vi homens a exagerar, a tomar 2 ou 3 colheres de sopa por dia, a pensar que mais deve ser melhor. Não é. Demasiado mel pode aumentar o açúcar no sangue e levar a quebras que anulam todos os benefícios. Uma colher de chá é suficiente. A consistência importa mais do que a quantidade. O seu corpo não precisa de ser inundado. Precisa de ser lembrado, gentilmente, como funcionar no seu melhor. Portanto, se cometeu um destes erros, não se sinta desanimado. A maioria dos homens comete-os no início. O que importa é ajustar o rumo. Assim que escolher o mel cru, usá-lo na hora certa e manter a consistência, o seu corpo responderá mais depressa do que possa imaginar. Vai senti-lo. O calor, a sua energia e a sua confiança. Mas é aqui que as coisas se tornam verdadeiramente significativas. Porque assim que corrige esses erros e o sangue começa a mover-se novamente, algo mais profundo desperta, um ritmo que vai além do físico, um que o reconecta com o seu propósito, a sua força e o homem que sempre foi. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. 7
Pensamentos finais, a mensagem de uma médica para todos os homens com mais de 60 anos. Passei mais de 3 décadas sentada em frente a homens que carregaram silenciosamente o peso da fadiga, da frustração e da dúvida. Homens que outrora se sentiram fortes e confiantes, mas acordaram uma manhã a perguntar-se para onde foi essa centelha e digo-lhes sempre a mesma coisa: não desapareceu. Esteve apenas à espera que a chamasse de volta. Porque a verdade é que a idade não lhe tira a vitalidade. A negligência, sim. E no momento em que decide cuidar-se novamente, dar ao seu corpo e mente o que eles realmente precisam, algo incrível começa a acontecer. Quando comecei a recomendar o método do mel, não estava a tentar vender esperança, estava simplesmente a tentar reconectar os homens com a sua própria biologia, com a sabedoria que já está dentro dos seus corpos, e ao longo dos anos vi o que acontece quando eles se comprometem com este pequeno ritual. A sua cor regressa, os seus olhos brilham, falam com mais confiança, riem um pouco mais alto e andam um pouco mais direitos. Não é apenas o mel, é o que ele representa. Um sinal, uma declaração diária que diz: eu ainda estou aqui e ainda importo. Veja bem, a cura não é apenas física, é emocional, mental, até espiritual. Quando a circulação melhora, sim, o seu sangue flui melhor, mas também a sua clareza, a sua energia, o seu propósito começa a sentir-se você mesmo novamente. E quando isso acontece, tudo o resto segue. As relações, a ligação, a vontade. Já vi homens que pensavam que os seus melhores dias tinham ficado para trás, encontrarem um segundo fôlego, um que se sente mais calmo, mais sábio, mas não menos poderoso. Essa é a beleza da idade. Quando se escolhe nutri-la, ela recompensa-o de formas que a juventude nunca poderia. O que quer que se lembre é que não se trata de perseguir o seu eu mais jovem. Trata-se de honrar o homem que é agora aquele que viveu, amou, resistiu e aprendeu aquele que ainda tem mais para dar. Porque quando começa cada manhã com propósito, quando move o seu corpo e o alimenta com algo puro, o seu coração começa a confiar em si novamente. É uma mudança silenciosa, mas poderosa. E é por isso que digo para começar de forma simples. Uma colher de chá de mel cru todas as manhãs, uma curta caminhada, um momento de gratidão, não precisa de perfeição, só precisa de consistência, porque pequenas coisas feitas diariamente podem reconstruir um homem de dentro para fora. E quando isso acontece, não vive apenas mais tempo, vive melhor. Portanto, à medida que avançamos, que isto não seja o fim, mas o começo, um novo capítulo na sua saúde, na sua força e na sua ligação, porque o que vem a seguir não é apenas sobre manter a circulação, é sobre criar um ritual tão natural, tão vivificante, que se torna a base para todas as coisas boas que seguem. E é exatamente isso que lhe vou mostrar a seguir. Como construir um ritual diário simples e poderoso que mantém o seu sangue a fluir, a sua mente afiada e o seu espírito vivo nos próximos anos. 8. O seu ritual diário, um novo começo. Se há uma lição que aprendi após décadas a trabalhar com homens com mais de 60 anos, é que os hábitos mais pequenos muitas vezes criam as maiores transformações. As grandes mudanças não vêm de dietas radicais, suplementos caros ou da perseguição da juventude. Elas vêm de atos simples e intencionais que faz todos os dias, atos que lembram ao seu corpo que ainda está vivo e é capaz de se renovar. É aqui que começa o seu novo ritual diário. Comece cada manhã antes que o mundo comece a pedir a sua atenção. Fique junto à bancada da sua cozinha ou à janela. Respire fundo e dê a si mesmo permissão para abrandar. Nesse espaço tranquilo, prepare uma colher de chá de mel cru, não filtrado. Mexa-o suavemente em água morna, não quente, sem pressa, e beba-o lentamente como se estivesse a enviar uma mensagem ao seu corpo. Sinta o calor a mover-se através de si, lembrando ao seu coração e às suas veias que o dia começou. Isto não é apenas nutrição, é comunicação, que está a dizer ao seu corpo: acorda, flui, restaura. Quando terminar, faça uma curta caminhada. 10 minutos é tudo o que precisa. Sinta o ar, o ritmo dos seus passos, o bater do seu coração. Cada passo move um pouco mais o seu sangue, limpa a sua mente e reconecta-o com o que o rodeia. Não está a fazer exercício por uma questão de boa forma. Está a honrar a sua circulação, a dar ao seu coração e cérebro o oxigênio que eles anseiam. Com o tempo, este ritual torna-se mais do que apenas uma rotina.
Torna-se um ritmo de ancoragem, um momento de paz e força que o acompanha ao longo de todo o dia, e a beleza disto é a sua simplicidade. Uma colher de chá, uma caminhada, um momento de quietude. No entanto, estes poucos minutos podem mudar tudo. O seu humor, a sua clareza, a sua energia, até a sua confiança. Em poucas semanas, começará a notar mudanças subtis. As suas mãos ficam mais quentes. As suas manhãs parecem mais leves. Acorda não a gemer, mas curioso sobre o dia que se avizinha. Aquela centelha de vida que pensava ter-se desvanecido começa a brilhar novamente, lenta mas firmemente. Muitos dos meus pacientes dizem-me a mesma coisa depois de seguirem este ritual. Sinto-me eu mesmo novamente, e isso para mim é o medicamento mais poderoso do mundo. Não uma receita, mas uma reconexão. Porque quando um homem se sente ele mesmo, ele move-se de forma diferente. Ele ama de forma diferente. Ele vive de forma diferente. Este ritual diário não é sobre lutar contra a idade. É sobre abraçar ela, trazendo graça e força a cada dia que lhe é dado. Portanto, amanhã de manhã, quando estiver na sua bancada com aquela colher de chá de mel, lembre-se de que não está apenas a adoçar a sua bebida, está a despertar o seu corpo, uma pequena escolha de cada vez. E à medida que essa escolha se torna um hábito, torna-se quem você é novamente, forte, calmo, ligado. Mas antes de terminarmos, há uma última verdade que preciso que compreenda. Uma verdade que separa aqueles que simplesmente envelhecem daqueles que realmente prosperam. Não se trata apenas de mel ou mesmo de fluxo sanguíneo, trata-se do que este ritual simboliza, uma promessa a si mesmo de que os melhores capítulos da sua vida ainda não foram escritos. E nos momentos finais desta jornada quero mostrar-lhe exatamente como manter essa promessa para o seu coração, a sua saúde e o seu futuro. 9. A promessa que faz a si mesmo. Todo o homem chega a um momento na vida em que percebe que a juventude nunca foi o objetivo, a vitalidade, sim. A força para acordar com um propósito, para se mover ao longo do dia com energia, para olhar para a mulher ao seu lado e sentir aquela centelha de ligação. Isso é o que importa. E a verdade é que nunca é tarde demais para recuperar. O que impede a maioria dos homens não é a sua idade. É esquecerem-se de que o seu corpo ainda ouve, ainda responde, ainda se lembra do que é estar vivo. O método do mel, o ritual matinal, as caminhadas, estes não são apenas rotinas de saúde. São símbolos de algo mais profundo, uma promessa a si mesmo de que ainda não acabou. Já vi homens na casa dos 70 e 80 anos que começam por pouco e acabam por transformar tudo. Um homem disse-me uma vez: doutora, eu costumava pensar que os meus melhores dias eram memórias. Agora percebo que foram ensaios. Isso ficou comigo porque capturou algo profundo. A ideia de que envelhecer não é um capítulo que se fecha, é um convite para viver de forma diferente, mais intencional. Quando inicia este ritual, não está a perseguir a juventude, está a investir na presença, na clareza, numa força que não vem dos músculos, mas da confiança silenciosa de saber que está a cuidar de si mesmo novamente. E o que é notável é a rapidez com que o seu corpo recompensa essa promessa. Em poucos dias poderá notar manhãs mais claras, em poucas semanas, energia mais estável. Em poucos meses, um sentido mais profundo de ligação, não apenas com a sua parceira, mas com a sua própria vida. Não se trata de perfeição, trata-se de impulso. Cada vez que mexe aquela colher de chá de mel, está a dizer ao seu corpo: lembro-me de ti, estou a ouvir novamente. Cada vez que faz essa caminhada, está a lembrar ao seu coração que o movimento é a sua linguagem de amor. Cada vez que escolhe a paciência em vez da frustração, o descanso em vez do stress, a intenção em vez da negligência, está a honrar a sabedoria silenciosa dos seus anos. Isto não é algo que um médico lhe possa dar. É algo que só você pode decidir. Porque a verdadeira transformação não começa numa clínica. Começa na sua cozinha, na sua rotina matinal, na sua decisão de se apresentar novamente pela sua saúde, pelas suas relações e por si mesmo. Tive pacientes que me disseram: doutora, não sabia
o quanto sentia falta de me sentir orgulhoso de mim mesmo. É disso que se trata. Não de números, não de desempenho, mas de orgulho. O tipo que vem de saber que retomou o controle, um passo pequeno e deliberado cada vez. E agora, ao chegarmos ao fim desta jornada, quero que pare por um momento e se pergunte: e se este simples ritual, uma colher de chá de mel, uma caminhada, uma promessa, pudesse reescrever a forma como eu experienciei os anos que se seguem, porque pode. Já o vi acontecer inúmeras vezes. A escolha agora é sua. Fique comigo porque nesta parte final vou partilhar como fazer essa promessa durar. Não por uma semana ou um mês, mas para o resto da sua vida. 10, a palavra final, um novo capítulo começa. Ao chegarmos ao fim desta mensagem, quero que respire fundo e se lembre de algo simples, mas poderoso. O seu corpo ainda está a ouvir. Cada batimento cardíaco, cada respiração, cada momento silencioso de reflexão é a prova de que a vida não passou por si. Ela ainda se está a desenrolar à espera da sua participação. Aprendeu como a circulação se liga à energia, à clareza e à intimidade. Descobriu como algo tão humilde como o mel cru pode despertar o ritmo natural do seu corpo e restaurar o calor onde ele tinha desvanecido. E mais importante, viu como a intenção e não a idade determina a vitalidade. Esta jornada não é sobre recuperar a juventude. É sobre honrar o homem em que se tornou. Cada colher de chá de mel, cada passo que dá, cada escolha de abrandar e reconectar. Estes são os atos que reconstroem a força a partir de dentro. Não está apenas a melhorar a sua circulação, está a restaurar a sua presença, a sua confiança, o seu poder silencioso. Portanto, amanhã de manhã, quando estiver com essa chávena quente nas mãos, lembre-se de que este não é o fim da lição, é o começo do seu próximo capítulo. Cheio de energia, clareza e ligação que se aprofunda com o tempo, porque ainda não acabou, nem de perto.